Olá, estamos aqui no módulo 1, aspectos técnicos para disposição de rejeitos. Estamos estudando avaliação geotécnica de barragens e pilhas de rejeito. Bom, vamos ver aqui qual seria o conteúdo, que nós vamos avaliar ao longo desse módulo. Vamos ter uma introdução com as principais causas de ruptura das estruturas, tipos de estruturas envolvidas, fases de projeto, teoria dos estados críticos, gatilhos para liquefação, suscetibilidade à liquefação, definição de parâmetros não drenados, avaliações de estruturas e, por fim, um estudo de caso. As causas de ruptura das barragens estão relacionadas aqui. As principais são overtopping, em 60 casos. Overtopping seria o galgamento, quando tem uma precipitação muito elevada. O que ocorre é que o sistema de drenagem pode não suportar e ocorre o galgamento, o nível de água chega ao nível da crista. Então a água, ao chegar ao nível da crista, ela começa a transbordar e gera erosões no dique, na estrutura de retenção. À medida que ocorre essas erosões, tanto na face do talude quanto também na base, na fundação, chega um momento que ocorre a instabilidade e a ruptura. Em segundo lugar está unknown, esse aqui, com 48 casos. Esses casos estão relacionados a estruturas que não têm conhecimento, não tem histórico, não se sabe realmente qual foi a causa, qual não teve investigação, às vezes são estruturas abandonadas. Para evitar esse tipo de questão, tem iniciativas para se investigar, se conhecer as estruturas, ter o histórico dessas estruturas, que todas sejam cadastradas, ter um EOR, um engenheiro de registros, que acompanhe. Em seguida, temos aqui Slope Stability, que seria 40 casos envolvendo aí realmente falha geotécnica muito relacionado a parâmetros que não foram devidamente determinados e também questões de métodos de análise. Às vezes a análise de estabilidade não foi realizada adequadamente. Nesse item também está relacionado à definição do nível freático. O nível freático pode ter uma variação interna e dependendo do nível freático, a gente sabe que as poropressões acabam reduzindo as tensões efetivas e isso reduz bastante aí, os fatores de segurança, inclusive a instabilidade e a falha da estrutura. Em seguida, earthquakes. São ondas sísmicas que geram um carregamento complementar, um carregamento a mais ali, dinâmico, na estrutura. E isso também está relacionado à parte de estabilidade geotécnica, porque pode ser que na análise não foi feita essa avaliação adequada, ou talvez o sismo foi muito superior àquele de projeto. Bom, em seguida temos outros, mas os principais modos de falha, seriam esses que a gente está verificando aqui. Em seguida nós vemos também os tipos de barragem. Como que os tipos de barragem
estão relacionados às falhas, né? Disparado aqui está 127, que seria não conhecidos. Ou seja, não tem histórico, provavelmente não tem projeto, e assim por diante. A falta da parte técnica em si. A gente percebe que não ter a técnica adequada realmente é o principal causa. Em seguida, upstream seria alteamentos a montante. Inclusive, esse método de construção foi proibido aqui no Brasil em 2019 por meio da resolução 13 da ANM. Hoje em dia estamos na resolução 95, que define essas questões. Esses dados, pessoal, é do NGI, tá? É do técnico da Noruega. Eles fizeram um estudo com base em banco de dados aberto. O método que foi proibido é esse aqui, o método ao montante. A gente observa que ele tem um dique inicial e o restante ele é construído sobre rejeitos. Normalmente esses rejeitos são dispostos de maneira hidráulica, ou seja, são rejeitos que estão em estado fofo, índice de vazios muito elevado e saturados. Ou seja, tem uma grande possibilidade de suscetibilidade à liquefação. Outra questão é que os rejeitos normalmente têm um caráter mais arenoso, né? Siltoso ou arenoso, e leva a uma condição não drenada, né? Quando rompe numa condição não drenada, e em muitos dos casos ocorre essa redução dos parâmetros, e quando ocorre essa redução aí isso caracteriza aí a liquefação, né? Isso ocorreu em 2 casos, né, emblemáticos aqui no Brasil, em Fundão, Mariana, e também em Brumadinho, mas ocorreu também em outros locais, como no Canadá, a de Mount Pollard, e Cádia, na Austrália. Também bem recente esses outros 2 casos, né? Esses 2 casos também estão relacionados a essas rupturas não drenadas, né? A determinação desses parâmetros. Como alternativa, nós temos construções de barragens alteadas a jusante. A desvantagem disso aqui é que o volume de material é muito maior e, logicamente, tem que se avaliar bem a fundação para que não tenha um ponto de fraqueza. Então, esse aqui é uma alternativa, logicamente, ela é bem mais segura do que esse outro método. E o de linha de centro tem um pouco menos de material, né? Mas a ideia é um pouco semelhante à construção a jusante. Além disso, nós temos a construção em etapa única, que é muito usado para barragens de reservação de água. Barragens também menores, né, de rejeitos, mas barragens menores, diques de contenção de sedimentos. Normalmente essas estruturas são construídas em uma etapa única. E nós temos também pilhas, né, pilhas de rejeito. Essas pilhas, normalmente, elas utilizam rejeitos desaguados ou rejeitos filtrados, ou seja, tem um processo a mais no beneficiamento, qual ocorre a redução da quantidade de água. A partir da filtragem, esse material é transportado até o local da pilha, onde já tem um sistema de... Esse rejeito ele é compactado para que ele tenha condições melhores aí de comportamento geotécnico. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Em breve a gente volta aí com mais conteúdo.
Tamo junto. Um abraço.